Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro e vim aqui novamente falar com vocês, sobre o tema congruência. Mas, aproveitando o Dia dos Namorados, eu vou falar hoje com vocês sobre a congruência dentro das relações. Eu gosto muito de um exemplo que é do filme Avatar. Quem assistiu se recorda que os personagens, quando eles se encontram e começam a ficar namorados, ela olha para ele e diz: "Eu te vejo". Olha que bonito. Quantos de nós, quando iniciamos novos relacionamentos, não passamos a ver o outro, a enxergar o outro? O que é isso? É sentir curiosidade, É ter essa ânsia de descobrir esse outro que está diante de mim, que até então era desconhecido. E geralmente, quando os dois estão enamorados, isso é recíproco. Então, nós criamos um interesse pelo outro, nós passamos a ver o outro, a tentar ver o que ele gosta, o que agrada, quais são seus valores, quais são aquilo que ele gosta de fazer, as suas práticas diárias, o seu trabalho, no que ele se realiza, não é? Nós passamos a ter um interesse por esse outro, que geralmente no começo é recíproco. Conforme nós vamos convivendo com o outro, nós também vamos convivendo com as suas incongruências. Nós vamos descobrindo essas incongruências. Vamos recordar que congruência é tudo aquilo que está de acordo, Aquilo que está ajustado. Entre aquilo que eu falo, penso, sinto e tenho como ação, as minhas escolhas também. Quando eu vou convivendo com o outro, eu vou descobrindo essa sua humanidade. Sim, porque nós somos seres humanos e dentro dessa humanidade cabem as nossas congruências e as nossas incongruências. Quais são os desafios? O outro tem as suas limitações e eu também tenho as minhas limitações. Mas ao ver o outro, ao enxergar o outro, eu começo a acusar somente as incongruências do outro e esqueço de olhar para mim. Por que será que a gente faz esse movimento? Não é? Claro que numa convivência vão haver diferenças em vários aspectos, de valores, de comportamento, de escolhas, de pensamentos, e é justamente aí que a gente vai conhecendo as pessoas para saber se nós desejamos continuar aquela relação ou não, porque de repente nós descobrimos que aquela pessoa se encaixa para ter outros papéis na nossa vida, como amigo, ou como amigo de trabalho, mas não como um parceiro. Mas existem algumas coisas, como a maturidade, por exemplo, que influencia nessa relação. Quando eu começo a entrar em contato com as limitações do outro, eu vou criando expectativas em relação a isso, como se o outro tivesse que se modificar para satisfazer e se encaixar dentro daquela ideia que eu criei desse outro. Bom, se eu estou convivendo com a ideia que eu criei desse outro, onde está esse outro? Se eu acredito que o outro tenha que se modificar para ajustar as minhas necessidades, onde está esse outro? Então eu estou vendo, enxergando o outro ou estou criando expectativas, querendo que o outro supra as minhas necessidades, Que o outro supra as minhas carências. Isso significa que quando eu passei a olhar o outro e enxergar esse outro, eu deixei de me olhar e também reconhecer as minhas limitações, as minhas humanidades. É aí que dentro dos relacionamentos começam as cobranças, as críticas e as exigências. E como é que eu vou ver e me relacionar com o outro diante de tantas expectativas, tantas cobranças, tantas críticas e tantas exigências? Eu comecei a tentar moldar o outro de acordo com as minhas necessidades. Quanto mais maduro for um casal, mais ele vai conseguir conversar sobre isso e pontuar quais as suas limitações que sim, ele reconhece que precisa modificar para manter essa relação, ou quais as limitações que ele não consegue, ou que não vem ao caso, ou que faz parte das características dele, daquilo que ele é, do momento que ele se encontra na vida. E nós não conseguimos ser transparentes se nós não reconhecermos essas nossas limitações para conversar sobre elas. E mais ainda, nós não aceitamos as nossas incongruências, não aceitamos reconhecer as nossas limitações,
E o que eu mais vejo nas terapias de casais é a questão do ter razão. Eu preciso defender que eu tenho razão. Mas se eu tenho razão, eu estou vendo só as minhas necessidades, não é? E dentro de uma relação, nós temos diversas necessidades que precisam ser negociadas. Não, eu não preciso fazer sacrifício pelo outro e nem me submeter ao outro e muito menos estar aqui para servir ao outro. Mas se eu quero conviver, eu preciso aprender a negociar. O que é negociar? É dizer, mas negociar com ganha-ganha, hein? É dizer aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para o outro e negociar em que momentos que nós vamos, dentro da relação, abrir espaço para que essas duas necessidades possam coexistir. É quando o outro passa a me ver novamente e eu passo a ver o outro. Neste vídeo eu só vou pincelar aqui para vocês essa questão da incongruência, que ao invés de nós olharmos as nossas limitações, conversar sobre elas, aceitá-las, né, tentar superá-las, tentar amadurecer as nossas escolhas, os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós queremos impor. E toda vez que eu quero impor somente aquilo que eu acho como correto, eu excluo o outro dessa relação. E aí vira uma briga de braço, onde eu fico tentando, um ou outro fica tentando se impor cada vez mais dentro dessa relação. Essa história de ver o outro é muito bonita, porque eu passo a reconhecer e aceitar o outro como ele é. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir fazer isso comigo mesmo. Quer um exemplo prático para resumir tudo que eu estou dizendo? A esposa do Barack Obama fizeram um pequeno documentário e tem um momento que ela relata que ela ficava muito brava porque ela estava com as filhas pequenas, ela também queria sair para fazer atividade física e chegava um horário do dia, ele dizia tchau que ia fazer sua atividade física e ela ficava ali na expectativa de quando é que ele vai ver que eu também preciso fazer atividade física? Quando é que ele vai reconhecer que eu estou sobrecarregada com as crianças e não consigo tirar esse tempo para mim? E ela começava a sentir raiva, né? Por ele não conseguir enxergá-la, vê-la. Mas, de repente, ela tem uma sacada, um insight dentro de um processo de autoconhecimento. Peraí. Mas se é importante para mim a minha atividade física e para ele é importante para ele a atividade física, ele está escolhendo aquilo que é importante para ele. E eu? O que eu estou escolhendo para mim? E aí ela passou a fazer as escolhas dela e não esperar que o outro satisfaça suas necessidades, que o outro reconheça as suas necessidades. Ela passou a combinar com ele, a negociar que, olha, determinada hora do dia, eu também vou fazer atividade física. Você fica com as crianças, você fica com a casa, e é o meu horário e é o meu momento. E passou a fazer essa decisão, tomar essa decisão diariamente. Nós, dentro de uma relação, precisamos de espaço para tomar decisões que sejam importantes para nós e abrir o espaço para que o outro possa tomar decisões daquilo que é importante para ele. Quando nós conseguimos, dentro desta negociação, abrir espaço para os dois e começar a vivenciar, enxergar o outro como ele é e aceitá-lo, nós começamos a desfrutar daquilo que o outro tem de melhor, a respeitar, compreender e aceitar as limitações do outro, desde que não ultrapasse os meus limites. Então, esse exercício de ver o outro só é possível quando eu começo a ver a mim mesmo, quando eu começo a enxergar aquilo que é importante para mim, decidir e fazer escolhas na prática do amor, primeiro comigo. Porque uma vez que aquilo que eu falo, que eu me amo, eu pratico, eu tenho ação, significa que eu consigo estender essa ação para todo aquele que for conviver comigo. Olha aí o desafio. Eu deixo aí para vocês, nesse Dia dos Namorados, uma reflexão sobre a congruência dentro dessas relações e o quanto é importante nós passarmos a ver o outro, mas não com a imaturidade de expectativas, e sim com a maturidade de que nós somos únicos,
singulares e estamos aqui para uma troca, para uma convivência temporária. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.